todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Evangelho. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, junto com vocês. Sintam-se acolhidos, convidamos os amigos dos dois planos da vida para que venham compartilhar conosco dessa manhã, bate-papo descontraído, mas sempre com conteúdo profundo para as nossas reflexões, para o nosso aprimoramento, para a nossa reforma íntima. Isso é muito importante. Reconstruir, deixar para trás o homem velho e nos transformarmos no homem novo, aquele que vem com a proposta de ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor do Cristo. Bom dia, queridos amigos que vão chegando. Bom dia, Sueli. Seja bem-vinda, sinta-se acolhida, fique à vontade. Bom dia, Regiane Silveira. Que bom você aqui também conosco nessa manhã. Fiquem... Ai, desculpe. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. A casa é grande, podem se aconchegar, servir o seu cafezinho, o seu pão de queijo, o seu suco, um chá gelado. Faltam apenas 2 minutinhos para iniciarmos. E o Roberto, mais uma vez, teve um compromisso e eu acredito que não vai conseguir chegar a tempo, porque ele estava em Campinas, ainda já passavam de 9 horas, mas vibratoriamente estamos ligados nesses grandes fios de energia, de paz, de fraternidade. E ele manda um abraço bem caloroso para todos vocês, mas com as bênçãos de Deus, domingo, no Evangelho no Lar. Ele estará aqui conosco às 10 horas da manhã. Mas falta apenas 1 minutinho para iniciarmos. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de happy hour, não temos nenhuma atividade noturna, mas é com muita alegria que vamos concluindo a semana com essa querida convidada que vibratoriamente já se encontra aqui conosco. É muito bom podermos compartilhar com espíritos abnegados, trabalhadores, que vêm nos ensinar a paciência, a resiliência, a tolerância. Bom, queridos amigos, são 10 horas, hoje é dia 2 de dezembro de 2020. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, cidade das flores. Estamos em plena primavera, uma semana com bastante calor, mas nós nos sentimos privilegiados quando podemos estar juntos com esse mesmo propósito, com esse mesmo pensamento, com esse mesmo sentimento. Aproveitando, mandando um bom dia bem caloroso para a Leondina, desejando muita paz, muita luz. Seja bem-vindo ao meu lar, que Deus os abençoe muito. Que assim seja, Leondina, para todos nós. A Sueli já saudamos, a Liete, bom dia, Liete, há quanto tempo, que saudade, seja bem-vinda, muito bom você aqui. A Regina também aqui conosco, geralmente ela sempre arruma um tempinho para estar conosco tomando esse café. Cirlei também, bom dia, Cirlei. Hoje é 2 de outubro de 2010. Eu falei errado, será? É 2 de outubro de 2020. Olha só, 2 de outubro de 2020. Querendo voltar 10 anos atrás. Ah, e há 10 anos atrás
mas é 2 de outubro de 2020. Eu não sei se eu tinha falado diferente, mas, queridos amigos, amigas, que a doce paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Nós vamos retornar para falar sobre Amália Domingo Soler. Começamos falando de Amália Domingo Soler na segunda-feira. Quem não teve oportunidade de nos acompanhar, podem depois assistir pelo nosso canal do YouTube. Está lá na playlist do Café com Evangelho, contando da história dessa grande trabalhadora, grande propagandista do Espiritismo. Nasceu em 1835, na Espanha, em Sevilha. Nós falamos das suas dores, da sua dificuldade com aquela sua visão da vista quase cega, que a acompanhou durante todo o tempo, muito sofrimento, muitas dores foram acompanhando a Amália. Falamos quando ela conhece o Espiritismo e ela começa a estudar, a aprofundar e a escrever artigos espíritas, e esses artigos foram se propagando e ela foi se tornando conhecida, e ela começou a publicar em vários periódicos espíritas. Ela que era uma grande poetisa, conhecida como a poetisa das violetas, a cantora do Espiritismo, e ela, inclusive, ela refutava quando havia artigos que queriam denegrir a imagem do Espiritismo, ela não ficava quieta, falando sobre isso. Um grande orador católico, Vicente de Manterola, em 1878, chegou a escrever uma série de conferências, proferir, combatendo o Espiritismo, e a Amália respondia a todos aqueles artigos. Ele chegou a publicar um livro em 1879, intitulado O Satanismo, a Cátedra de Satanás combatida pela Cátedra do Espírito Santo, refutação aos erros da escola espírita. Mas Amália também refuta aquilo e publica também um livro, agora com o título O Espiritismo, refutando os erros do catolicismo. Mas ela não para por aí. Ela foi convidada, inclusive, a dirigir um periódico dirigido para as mulheres espíritas. E nesse periódico houve denúncias, foi suspenso, mas um decreto do rei Alfonso XII suspende aquela proibição, mas durante o tempo que ficou proibido, ela continuou escrevendo, ela fundou outro periódico. Tudo isso nós vimos. Lembrando também que o rei, o Alfonso XII, ele subiu ao trono quando ele tinha 17 anos, em 29 de dezembro de 1874. Nós lembramos, logo quando a Amália nasce, que foi um momento muito conturbado na Espanha, de muitas guerras, de muitas dificuldades materiais, em função de tantas guerras que eles participavam, e entrou a Isabel, ainda criança, e a sua mãe como tutora da rainha Isabel II. O tempo passa, agora a rainha Isabel II já passa o trono para o seu filho, Alfonso, que tinha 17 anos. E isso foi em meio a uma crise política que levou à abdicação da mãe. A mãe abdica, a rainha Isabel II, e o Alfonso II assume. Nesse período, a Espanha vivia um clima de extremismos, com o governo tendo que defender-se tanto contra os carlistas, que retomam a guerra civil, um país numa guerra civil é muito triste, quando contra os republicanos, que querem o fim da monarquia. Então, há ali uma guerra entre os próprios irmãos, tudo isso no momento que a Amália vai caminhando também com as suas dificuldades, reformas liberais necessárias
a modernização do país, misturavam-se com manifestos militares, crises políticas e novas guerras na África. Infelizmente, o nosso planeta, ainda de provas e expiações, o que é que nós presenciamos? Sempre tem algum lugar do nosso planeta que está em guerra. É muito triste, mas dia virá que isso não mais acontecerá. E o catolicismo, que era a religião oficial do Estado, e procura reagir com todas as suas forças às mudanças liberalizantes que podem comprometer-lhe a posição. Lembramos que o Espiritismo foi muito perseguido, falamos do Auto de Fé de Barcelona, quando o bispo manda queimar os livros espíritas, e eles, com receio, o catolicismo, de perder a sua posição, eles também reagem. E o periódico A Luz do Porvir, La Luz del Porvenir, foi publicado até 1899. E muitos dos artigos desse periódico vieram através da Amália Domingos Soler. A Amália contava 64 anos o periódico sendo publicado, e muitos artigos, e incluindo inclusive a ideia de Deus, que foram, a partir de 1972, reunidos em livros. E esses livros que eles foram reunidos, a partir de 1972, já quase 100 anos depois dessas publicações, eles foram reunidos, essas publicações, por Salvador Sanchis Serra. Salvador Sanchis Serra. Ele publica, reúne todos esses textos nos livros La Luz del Porvir e La Luz del Caminho. A Luz do Porvir e a Luz do Caminho. E esse grande trabalhador também, Salvador Sanchis, o que ele faz? Ele reúne, publica esses 2 livros, e esses 2 livros são distribuídos gratuitamente por ele e pelo grupo espírita La Luz del Caminho, de Orriela, em Alicante. Trabalhadores com o propósito de divulgar, de propagar o Espiritismo, porque Jesus não veio em pessoa, Kardec já não está mais encarnado entre nós, mas aqueles trabalhadores, seguidores do Cristo, à luz da doutrina espírita, são trabalhadores dedicados, empenhados, com seus próprios recursos materiais, trabalham, publicam, divulgam. Com qual interesse? Apenas de consolar, de esclarecer, de aliviar as dores de outros irmãos. Como aconteceu com a Amália, que quando conhece o Espiritismo, os seus escritos já não são mais cheios de amargura, porque ali ela tem respostas. Outros também, se consolando pelos escritos da Amália, também vão prosseguindo. A Amália pensou inclusive no suicídio, mas a partir do momento que ela toma conhecimento do Espiritismo, ela descortina uma nova realidade. Nós falamos também do Padre Germano, que se tornou o seu benfeitor espiritual, o seu orientador espiritual. E ele orienta a Amália a escrever as suas próprias memórias. E essas memórias dela foram escritas em 1891, sob a orientação do Padre Germano. Ela contava 56 anos. E até aquela data, até 1891, ela com 56 anos, ela já havia escrito 1.286 artigos para aqueles periódicos todos. E esses artigos, eles foram publicados em vários jornais espíritas, tanto da Espanha
como no exterior, não ficou só restrito à Espanha. Por exemplo, em Madrid, em 2 jornais, é o Critério e é o Espiritismo. Em Catalunha, La Gaceta, La Luz del Porvenir e a Revista de Estudos Psicológicos, em Barcelona, La Revelación, em Alicante, é o Espiritismo, em Sevilha, no México, publicações, artigos de Amália na Ilustração Espírita. Em Yucatán, La Ley del Amor, a Lei do Amor. Em Montevideo, Buenos Aires, La Revista Espiritista. Em Montevideo, no Uruguai, em Buenos Aires, na Argentina, La Constância, na Itália, Os Análises do Espiritismo, os Anais do Espiritismo, e em vários outros lugares que não se tem registro. Então a Amélia foi assim, aquela que trabalhou, apesar de todas as dificuldades, mas ela veio com uma missão. Nós temos visto cada um com uma missão. Uns são na área da mediunidade, outro na área das pesquisas científicas, outro na área da literatura, da filosofia. A Amélia vem com a missão de colaborar, através da sua competência que ela possuía, na parte da literatura, da poesia, do jornalismo, em propagar o Espiritismo. Mas chegou o momento do retorno à pátria espiritual, que é a verdadeira vida. E em 29 de abril de 1909, ela estava com 73 anos, porque ela nasceu em novembro de 35, ela nasce em abril, ou melhor, ela desencarna em abril, ainda não havia completado 74. 29 de abril de 1909, com 73 anos, em Barcelona, ela retorna ao mundo espiritual. Mas não quer dizer que ela retornando ao mundo espiritual, que ela ficou ociosa, não. Sabemos que o espírito, ele tem toda a possibilidade de trabalhar, e muito, quando ele se encontra no mundo espiritual. Aproveitando, mandando também um abraço para a Karina, que está aqui conosco, também tomando um cafezinho conosco, e aproveitamos também para saudar a outros que foram chegando e que nós ainda não demos o nosso bom dia, antes que a gente prossiga, porque nós vamos falar da Amália agora no mundo espiritual. Mandando um abraço para o Leandro. Seja bem-vindo, Leandro. Muito bom você aqui conosco, tomando esse café. Nós estamos falando de Amália Domingos Soler, e para quem não teve a oportunidade de acompanhar a nossa semana, entre lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e lá no Café com o Evangelho, tem desde segunda-feira contando sobre essa grande missionária do bem. Um abraço também para Laudinauro, um bom dia para Janete. Ah, Sueli disse que eu tinha falado dezembro. Olha, meu Deus, tinha falado dezembro em vez de outubro. Bom dia, Mara. Bom dia, Marina. Que bom. O Arnaldo aqui desejando um ótimo final de semana já para todos nós. Mas lembrando que sábado e domingo nós temos, sábado, 10 da manhã, o Evangelho para a Família e a Evangelização para a Criança. E no domingo, às 10 horas, nós temos o Evangelho no Lar. Bom dia, Niva. Queridos amigos, uma alegria estarmos aqui com vocês. Mas, continuando, que nós ainda não concluímos,
com relação a Amália, ela não se afastou do labor em prol do espiritismo quando desencarna. E em 10 de julho de 1912, 3 anos depois, por intermédio da médium Maria, que a Maria havia colaborado com a Amália, quando a Amália ainda estava encarnada, substituindo o Eudaldo, que nós falamos do Eudaldo, e a médium ajudou para que ela completasse as suas memórias. E 3 anos depois, em 10 de julho de 1912, através da médium Maria, ela também traz mensagens. Mas o espiritismo na Espanha, ele continuaria progredindo até as vésperas da Guerra Civil que aconteceu entre 1936 e 1939. Antecedendo a Segunda Guerra Mundial, a Espanha já estava em guerra civil. E quando o conflito latente, desde a regência de Maria Cristina, era entre uma Espanha que queria ser moderna e uma que sonhava com o passado, e ali transformou-se numa guerra muito violenta. E as proporções do conflito, que hoje me causam espanto, por quê? Foram eclipsados pela Segunda Guerra Mundial, imediatamente posterior. Houve 3 anos de guerra civil, mas logo a seguir veio uma guerra mundial, aquela guerra de uma nação de irmãos entre irmãos ficou meio que esquecida, mas não deixou de trazer muitas dores. Mas ao final desta guerra civil, a Espanha mergulhou nos 40 anos da ditadura do general Franco, que tudo fez para abafar qualquer ideia que não se enquadrasse na visão de mundo de seu regime. E, logicamente, o que acontece com o espiritismo? Durante 40 anos, o espiritismo foi perseguido, foi jogado na clandestinidade. O espiritismo que havia florescido de uma forma tão intensa, tantos periódicos, tantos livros, tanta divulgação, tantas casas espíritas, ele é jogado na clandestinidade. Porém, ele volta a surgir imediatamente ao fim do regime de Franco, em uma Espanha nova, liderada por políticos mais maduros e por um rei esclarecido e humano, que foi o Juan Carlos I. E com isso permitiu que novamente o espiritismo pudesse florescer em terras espanholas. Mas o balanço da obra de Amália Domingos Soler é difícil de fazer, pois os seus frutos ainda continuam surgindo. Ela deixou tanta coisa. O movimento espírita espanhol do final do século XIX, obra de Amália e de outros grandes pioneiros, como nós vimos, porque ela teve também o apoio de companheiros, inclusive se colocando à disposição para acolhê-la em seus próprios lares nos momentos de maiores dificuldades, de enfermidades, de perda quase total da visão. Um desses grandes pioneiros foi Fernandes Colavida, outro, Miguel Vives, abrigou o primeiro Congresso Espírita Internacional, primeiro Congresso Espírita Internacional, em 1888. Foi um momento assim que o Espiritismo estava surgindo com todo o seu potencial. Grandes missionários vieram para colaborar. Influenciou os movimentos nascentes nos vários países de língua espanhola da América Latina e, como um precedente histórico, é a base para o atual renascimento do Espiritismo na Espanha. Nas viagens de Divaldo Franco, do médium Divaldo Franco, que todos nós conhecemos, a Espanha, Amália
tem transmitido, quando Divaldo vai à Espanha, a Amália tem transmitido mensagens de orientação e encorajamento aos espíritas espanhóis. Ela se utiliza do nosso querido Divaldo para trazer mensagens para os espíritas espanhóis da atualidade, mas que servem para todos nós. Seus artigos, os artigos de Amália, são hoje, como foram ontem, exposições claras e diretas do Espiritismo, porque ela era uma pessoa muito franca, muito direta, e fiéis intérpretes dos seus artigos, da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. É muito bom conhecermos missionários como Amália Domingo Soler. Amália Domingo Soler, gratidão a Amália. Eu acho que eu falei em determinado momento Amália Franco. Amália Domingo Soler. Nós falamos de Amália Franco e ficou na minha memória, mas é Amália Domingo Soler. A nossa gratidão a essa grande missionária do bem. Que ela possa continuar iluminando, esclarecendo as nossas vidas. Temos livros publicados em português pela Federação Espírita Brasileira, vindos através de Amália Domingo Soler. Mas não vamos comentar os livros, porque não haveria tempo, mas vale a pena ser lido, buscar a literatura, que são literaturas assim muito, muito profundas, que requerem a nossa reflexão. Mas, ao final de cada literatura dessa, é assim, um incentivo para a nossa transformação moral e espiritual. Queridos amigos, hoje, sexta-feira, não temos happy hour, mas aguardamos vocês amanhã, às 10 da manhã, para a nossa evangelização da família e para a evangelização da criança, e domingos, 10 da manhã, o momento que convidamos Jesus para o nosso lar. É o Evangelho no Lar. Estão todos convidados. Aqueles que, porventura, bom dia, Geraldo, acho que eu não tinha visto o Geraldo. Seja bem-vinda, a Mara já tinha cumprimentado. Mas, para aqueles que, porventura, ainda não conhecem os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá. Façamos como Amália Domingo Soler. Sejamos propagandistas dessa doutrina consoladora, esclarecedora e reveladora. Então, os nossos canais do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então, juntos, vamos criar essa grande rede do bem, de esperança, de fraternidade. Entrem lá, se inscrevam, dêem um joinha, compartilhem. Sejamos nós, como Amália Franco, propagandistas do Espiritismo. Um dia abençoado, paz a todos e até amanhã.